Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui com meu marido, Olá. Rodrigo. Meu marido é médico, né, pediatra e alergista, e ele hoje vai responder algumas perguntas que eu vou fazer para ele. Na verdade, a gente vai responder em conjunto em relação à restrição de crescimento do Antônio e o que que isso implicou na nossa vida e na vida do Antônio. Eu vou pegar uma cola, porque eu fiz aqui as perguntas e também vou seguir com vocês aqui um roteiro para responder tudo o que a gente acha importante sobre esse tema e que eu tenho certeza que pode ser dúvida de todas vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho de você, que você, ele vai falar um pouquinho dele, né, com o que é que ele trabalha na parte de pediatria, o que é que ele já trabalhou também, né? Fala um pouquinho. Então, me chamo Rodrigo, sou pediatra e alergista. Sou pediatra há mais de 10 anos, alergista também. E tenho experiência com recém-nascidos de riscos, basicamente prematuros, bebês pigs, são bebês pequenos para idade gestacional, entre outros problemas relacionados à infância mesmo, dos bebês. Até para vocês saberem, ele já trabalhou na prefeitura do Rio, a gente mora no Rio. Ele já trabalhou na prefeitura do Rio por mais o quê? Mais de 5 anos. Hum, 11 anos, justamente trabalhando com recém-nascidos de riscos, era um ambulatório especializado em crianças de risco, que tiveram algum risco, né, durante o período neonatal ou de nascimento. Logo abrangia esses pacientes como os pequenos pré-idade gestacional, os prematuros, dentre outras coisas. Então, assim, o que ele vai responder para vocês é baseado na experiência que ele tem exatamente com esses bebês e principalmente com a experiência que ele tem com o filho dele, né? Porque eu acho que essa foi a principal experiência, né? Porque você conviver ali durante todo esse período com a criança, né, é completamente diferente do que você tá ali algumas horas, né, e fazer o acompanhamento. A gente em casa, a gente sabe o quanto é muito mais desafiador, né? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu separei aqui. Seu filho sempre foi pequeno desde a idade gestacional, né, desde a barriga. Isso significa que ele sempre será pequeno? Não, não necessariamente. Ter um crescimento intrauterino restrito, né, que a gente chama de CIUR, a sigla, é sempre um problema. Mas a criança ela pode ser apenas PIG, pequena para a idade gestacional, e isso pode ser constitucional, pode ser genético, familiar. Então, não necessariamente é um problema. Mas ser CIUR é sempre um problema. No caso do Antônio agora, né? Gente, eu tô na primeira pergunta ainda. No caso do Antônio, era um problema? Sim, porque ele vinha de um crescimento padrão e esse crescimento parou de ocorrer durante o período que ele estava intraútero. Então, sim, no caso dele foi um problema. Aí, só para vocês saberem, foi um problema comigo, né, na minha placenta, que não era ali suficiente, não nutria suficiente para ele e acabou que ele ficou centralizado ali com problemas de crescimento, Isso, pode tá? ser vários problemas. Um dos principais é o problema da placenta, mas pode ser um problema, por exemplo, materno, hipertensão arterial da mãe tabagista, ou pode ser um problema no feto, né, no bebê mesmo. Pode ter uma síndrome genética, algum problema genético que acarreta ele ficar pequeno durante o desenvolvimento. Ah, ok. A segunda pergunta: qual a diferença entre ser pequeno e ter falha de crescimento? Depois que nasce, Isso, depois que nasce. é, a- é, s- ser pequeno, como eu falei, né, ser pequeno para a idade gestacional pode ser algo familiar, pode ser uma questão genética e não necessariamente é um problema. A criança pode crescer, desenvolver normal com a idade. Agora, uma coisa é uma criança nascer normal, não ter nenhum fator de risco, não ser pequena para a idade gestacional, e ela começar a ter falha no crescimento.
ou não ganhar de forma adequada ou perder, né? O PIG, o pequeno para a idade gestacional, ele pode nascer pequeno e depois ir crescendo normalmente, às vezes num percentil um pouco inferior, mas ele também, apesar de nascer pequeno, ele pode ainda ter uma falha de ganho ponderal, uma falha de crescimento. Aí sim é um problema. Então, falando sobre essa questão, até que foi uma questão do Antônio, o Antônio, quando ele era menorzinho ali, né, no início, ele teve um ganho maior. Ele até ficou um tempo, um período gordinho. Ele nunca chegou, lógico, né? Ali ele nunca chegou na verde, né? Nunca ficou dentro, mas ele ficou mais cheinho, né? Porque a criança pig, ela é muito magrinha, ela tem um rostinho mais, menos, sabe aquele bebezinho todo gordinho, que você vê as dobrinhas? A gente já sabe que, já sei até que isso nem é tão saudável assim, mas ele não tinha essas bochechinhas, né? Ele sempre foi muito magrinho. Só que Uhum. lá no início, nos primeiros meses, até os 6 meses, ele teve uma bochechinha. Vou deixar fotos para vocês. E depois isso parou, assim. Eu senti que ele não, ele parou de crescer tanto, né? Teve meses que, por exemplo, ele nem cresceu. Isso é de certa forma normal para o pig? Sim, é comum, por questões de ansiedade materna ou dos pais, enfim, achar que o bebê é mais magro do que aparenta ser. Então, o Antônio, no caso, ele sempre, na verdade, levando em consideração o gráfico, que é isso que você tem que levar em conta, o percentil dele, ele sempre se manteve numa linha estável, né? Ele foi crescendo dentro da curva, pequeno, mas dentro da curva esperada para ele, porque ele foi um bebê pig, né? Então ele era abaixo do percentil 10, mas sempre se manteve numa ascensão da sua curva. Não passou o percentil 10, mas sempre se manteve numa ascensão, e isso foi uma característica dele. E até você, eu ficava muito nervosa e lógico que eu queria que meu bebê fosse como todos os demais e acabava que eu ficava muito nervosa e ele sempre ali olhando a curva, ele falava: "Não, tá dentro da curva, você tem que entender que ele tá dentro da curva dele, ele tem uma curva dele, então você não pode olhar por outras curvas". E gente, isso é muito importante, porque o nervosismo da gente, eu acho que é a principal causa ali de você não conseguir ajudar, auxiliar realmente seu filho, tá? Agora, terceira pergunta, vou para a terceira pergunta. Meu filho não engorda. É porque ele não come o suficiente? Não, primeiro que pode ser uma falsa impressão de que ele não está engordando. A criança engorda dentro de um ritmo, né, apropriado, e por influências não só questões de alimentares, mas por questões hormonais, genéticas. Então, não necessariamente é um problema. Se ele estiver engordando dentro dessa linha esperada do percentil dele, tá normal. E a parte emocional, eu acho que, gente, isso é horrível, né? Ele falava isso pra mim. O, o outro pediatra, porque meu filho tinha um pediatra dele, né, que não era o pai, também falava isso pra mim e eu não conseguia entender, tá? Eu não conseguia entender que ele não engordava porque não era questão de comida. Ele tinha a questão do refluxo também, e isso atrapalhou muito. Lógico, porque, né, a gente entende que se a criança também não tiver comida nenhuma, ele não vai crescer nada, né? Mas, e era horrível, né? Porque ele vomitava tudo, aí você tinha que tentar de novo a mamadeira. No caso dele, ainda teve esse agravante, mas eu sentia que às vezes eu queria colocar um pouco mais de leite do que a água que estava ali, aí piorava o refluxo dele. Então, essa parte também da ansiedade da gente em achar que é a falta de crescer e de engordar é a comida, atrapalha muito. Eu acho que atrapalhou muito, né? Até porque eu acho que eu piorei bastante ali tentando dar mais comida para ele, eu atrapalhei muito a questão do refluxo. Sim, sim. Quarta pergunta: forçar a criança a comer ajuda? Geralmente piora,
porque a criança pode, na verdade, pode gerar mais ansiedade na criança, além de ela criar uma certa aversão ao alimento, porque o momento de se alimentar tem que ser um momento tranquilo, e se durante a alimentação ela está tensa, está sob estresse de forçar, né, a comida, então pode até piorar. Então não se recomenda forçar. A criança vai ter a sua autossaciedade e para os pais é um pouco difícil de entender isso, mas elas têm. Falando sobre essa parte também, eu lembro da questão de antecipar a questão da introdução, né? De alimentos sólidos e, as frutinhas, e foi uma coisa horrível aqui pra gente. Porque apesar dele, né, e o outro, o pediatra que acompanhava o Antônio, falar várias vezes para mim que o ideal era esperar um pouco mais, pela questão da prematuridade, pela questão do refluxo e tudo mais, eu quis introduzir porque eu achei que o problema dele era o leite, que isso poderia ajudá-lo na questão do refluxo, que podia ajudá-lo na questão de engordar. Isso atrapalhou foi tudo, porque ele realmente não comeu e ainda foi comer muito depois. Exatamente porque eu sinto que para ele a hora da alimentação não era uma hora agradável. Era como se fosse um trauma, e eu acho que isso é, gente, isso é muito importante. A gente está falando aqui porque, por mais que ele seja pediatra, eu sou uma mãe e uma mãe preocupada. Então, assim, eu vou para a internet, eu vou pesquisar várias coisas que não era para eu ter pesquisado, várias coisas que, como eu já disse em outros vídeos aqui, o bebê, o bebê prematuro, o bebê, não vou dizer diferente, mas o bebê atípico, vamos dizer assim, né? Não é igual aos demais. A gente não pode buscar informação e opinião de outras pessoas, outras mães que não têm um bebê desse, porque essa outra mãe ela vai fazer de um jeito, porque o bebê dela ela viu conselhos de outras pessoas que tiveram um bebê igual a dela. Então, a gente que tem um bebê que não nasceu no mesmo tempo, né, no tempo certinho ali, as 40 semanas, que também, né, teve algum problema alimentar, a gente não pode buscar essas opiniões, infelizmente, né? Porque é aquilo, mas eu fiz desse jeito, mas você é uma pessoa, meu filho é outro tipo de filho, e a gente tem que entender que você precisa realmente de um pediatra acostumado com aquele tipo de criança que vai conseguir te dar um auxílio melhor, né? Que senão você vai acabar atrapalhando ao invés de ajudar seu filho. Quinta pergunta. O refluxo pode prejudicar o crescimento? Já até sei, né? A resposta. Sim, existe o refluxo fisiológico, né? O que é fisiológico? Que é normal para o lactente, que é aquele bebê que golfa, né? As golfadas são normais e desde que elas não prejudiquem o ganho de peso ou não venham causando outros sintomas como irritabilidade ou sintomas respiratórios, né, pneumonias, otites, é absolutamente normal. Agora, o refluxo, o patológico, né, ele pode ser doença e sim, ele pode comprometer o peso porque a criança acaba não absorvendo os nutrientes necessários pelo excesso de golfadas, de refluxo, e vira uma bola de neve, porque ele acaba também perdendo um pouco o interesse de se alimentar, porque se alimentar gera dor. Então ele acaba evitando, né, se alimentar. Então sim, pode vir a perda de peso. E falando um pouquinho de refluxo, porque foi o caso do Antônio, né? E hoje em dia a gente não tem muita coisa para fazer, né? Os remédios que a gente tem hoje já não são recomendados, a gente preferiu não dar, porque por algumas questões, ali é realmente você investigar se tem alguma outra causa, porque, por exemplo, pode ser alguma questão com leite, ele pode ter algumas outras coisas. A gente fez tudo quanto é tipo de exame, no caso dele era imaturidade mesmo, né? Gente, eu já até sei alguns termos, porque a gente, né, eu vivi isso durante 2 anos ali, né? Depois de 2 anos é que melhorou, mas
até ali era uma coisa muito intensa. Então, É, se você me perguntar, eu sou praticamente uma, uma expert no assunto de ele refluxo. tinha um fator de risco, que ele era prematuro, então ele tem maior propensão a refluxo. Sim, o refluxo pode ser um sintoma de alergia ao leite, mas não necessariamente. Deve-se investigar, mas ele, na maioria das vezes, o refluxo é uma condição de alguns bebês, sejam a termos, né, que nascem no tempo certo, mas mais comum em prematuras, porque a imaturidade mesmo do trato digestivo. E é isso. E o dele era só isso, não tinha nenhuma questão, tinha uma válvula, né, que a gente também investigou, se ele tinha algum problema, né, e se fosse Uhum, cirúrgico, né, alguma coisa assim, mas não era, o problema dele era realmente imaturidade. Gente, imaturidade, né, é só você aguardar mesmo e esperar o tempo disso melhorar, entendeu? E ele não gostava de comer, ele não gostava, ele realmente tinha dor, ele sentia dor. E era exato, muito, né, o dia inteiro. Então, assim, foi uma coisa que atrapalhou bastante o ganho de peso do Antônio. exato. Sexta pergunta: quando os pais realmente devem se preocupar com o ganho de peso? Porque a gente tá sempre se preocupando, mas quando que deve realmente se preocupar? Porque, ah, tá bom, meu filho é pig. Eu tenho que entender e ficar ali acompanhando a curva. Quando que eu tenho que me preocupar com esse não ganho, né, do bebê? É por isso que é importante o acompanhamento pediátrico, porque é ele que vai pesar e medir a criança, botar nesse gráfico que tem na caderneta da criança. E tem outros gráficos também utilizados, mas o da caderneta da criança, que é o da Organização Mundial de Saúde, é o mais utilizado. E se a curva de crescimento ela estabilizar ou cair, é quando se deve se preocupar. Se ele for pequenininho, o caso Antônio era pequeno para a idade estacional, mas sempre se mantiver em ascensão, é o ritmo dele, né? A criança vai ter o seu ritmo e vai engordar de forma mais lenta. O pig vai engordar de forma mais lenta. As outras crianças não, que não são pig, podem variar e pode até aumentar, pode até passar de uma curva para outra, né? De um percentil para outro. Passar demais também é ruim. Então, se preocupar quando a curva retifica ou começa a cair. Ou seja, se tiver ali dentro, crescendo, né, mesmo que seja não seja igual aos outros bebês, tudo certo, vida que segue, é o seu filho, aceita que é assim mesmo, entendeu? Porque é difícil aceitar, mas tem que ser Isso. assim. É porque também gera toda uma comparação, os olhares das pessoas. Eu acho que o pior são os olhares, sabe? Várias vezes eu com o Antônio com 1 ano, a pessoa perguntava quantos meses? Nossa, não é muito pequeno para estar aqui o Antônio com 1 ano. Já até andava, só estava no colo e a pessoa perguntando, achando que era entendeu? Uma criança de 3, 4 meses. Isso incomodava, me incomodava muito, né? E é uma coisa que você vai ter que conviver e você vai ter que deixar para lá, né? Independente de ser pequeno, ele é uma criança normal, meu filho, né? Nosso filho normal, e vida que segue, e responde não e tal, deixa a pessoa sem graça mesmo, não, ele tem 1 ano, ele tem 2 anos, e deixa para lá. É o que a gente tem que fazer. Uma coisa É, que a gente esquece que às vezes fica focando só no peso e o mais, não o mais importante, mas não menos importante é o desenvolvimento. Se a criança adquire os marcos de desenvolvimento adequados para a idade. Então, existem alguns marcos, isso tem na caderneta também. Vou dar um exemplo, né? Rolar, sentar com apoio, balbuciar, falar, tudo isso são marcos que ocorrem em determinadas etapas, né, de vida. E se estiver dentro desses marcos, é um sinal que a criança está bem. exatamente. A gente fica tão preocupada nessa parte da alimentação, de crescer, que você esquece, às vezes, de fazer um estímulo maior, né? Eu me lembro que a gente precisou, eu tão preocupada com a questão da comida, eu precisei, né, colocar ele no iniciozinho ali numa fisioterapia, porque eu não estava fazendo tanto aquilo me deu, assim, um chamado, né? Eu tomei atenção para aquilo, porque eu não estava. Ah, eu tinha que colocar o garoto, por exemplo, no chão, né, para fazer. E eu não colocava, porque eu estava só preocupada com a questão da alimentação e tal e tal.
e às vezes você esquece que tem outras questões e o bebê não é só o peso, né? No caso da fisioterapia para ele era porque ele foi prematuro, então ele tinha um certo atraso no desenvolvimento, então era mais para estimular mesmo ele não combater, né, esse atraso no Exato. desenvolvimento dele. Exato. E aí, a mãe, porque por mais que você tenha as sessões de fisioterapia, eu ali que precisei correr bastante ali porque é a família, na verdade, você tudo que você faz, todo o acompanhamento que você tem, porque o Antônio teve o atraso da fala, então ele, né, o acompanhamento com a fono, mas a fono são algumas horas ali, né, durante a semana. Você tem que fazer em casa, não é só ela. E nem quando era fisioterapia era só ela. Então, assim, é importante que você pare um pouco de olhar para isso e olhe para as outras questões também, porque não é só engordar, né? A criança precisa de outras questões. Sétima pergunta. Comparar com outras crianças é errado? Sempre. Porque cada criança vai ter seu ritmo, mesmo entre irmãos, né, com mesma nutrição, mesmos pais. É comum às vezes diferenças, né? Então, sempre comparar é errado porque o percentil existe em várias camadas, né? A pessoa pode estar num percentil 90 e a outra percentil 50 e a outra no percentil 20 e todos estarem normais. E se você botar um do lado do outro, vão ser diferentes. Se botarem um do lado do outro com a mesma idade, vão ser diferentes. E não necessariamente um está com problema, não. Cada um cresce no seu ritmo, mas obviamente que se estiver dentro desse ritmo, né, da curva do crescimento, é normal. É isso. Oitava pergunta. Criança pequena vai ser um adulto pequeno? Isso aí a gente também aqui tá. Foi para até para Nem mim. sempre, pode ser que sim, mas existem outras variáveis no questão crescimento, né, hormonais, fatores genéticos, vai ter o estirão da puberdade. Então, assim, não, uma criança pequena nem sempre vai ser um adulto pequeno. Pode ser, mas isso não é uma regra. Na verdade, pode ser até para criança grande que ela fique pequena, né? Sim, Às vezes você tem uma criança que ela é super assim altinha, não a mais alta, mas assim, ela é maiorzinha e depois ela, né, ela já esticou tudo. E falando até essa questão do crescimento do adulto, né? A gente fez alguns exames no Antônio para saber se a gente precisava entrar com o hormônio do crescimento e não precisa, né? Ele ainda tem uhum, osso ali para crescer, que foi o que a médica explicou. Então, ele não vai precisar. Então, a gente tem realmente que aguardar ali o desenvolvimento dele e o tempo dele para ele chegar nesse tempo aí de osso que ele ainda tem. isso. Então, uma questão, né? O Antônio hoje tem 3 anos, vai fazer 4 anos em abril, mas ele ainda usa roupinha de 2 anos, de 1 ano e meio. Ele ainda tem ali Ele ainda é pequenininho, entendeu? Então, né, falando até Ele tem disso, uma idade óssea, né, de uma é. criança mais nova. Só que aí, quando a gente fez a idade óssea, ele ainda tem uma idade óssea de 2 anos, ou seja, ele ainda vai crescer esse osso. Então, ele ainda tem tempo ali para chegar. É importante também fazer esses acompanhamentos também, tá? E cedo, pelo que a médica falou, Uhum. né? Inclusive, você mencionou crianças com puberdade precoce, né? Ainda mais meninas, elas crescem mais do que outras. Então, inicialmente elas ficam até grandes para a idade, mas depois não vão crescer, porque vão menstruar precocemente e depois que menstrua, Não cresce. dificilmente cresce. Então inicialmente elas dão um estirão, ficam mais altas do que as coleguinhas, mas depois, na verdade, vão ficar mais baixinhas. Entendi. É, agora, exames são sempre necessários? Também, depende. Não, sempre não. Sempre é uma palavra muito forte em medicina. É, se, né, volto a falar, se tiver o crescimento e o ganho de peso adequado no gráfico de crescimento, é só acompanhar, ter paciência e acompanhar. Agora, obviamente, se a linha de crescimento retificar ou começar a diminuir,
tem que se investigar algumas doenças. Pode ter doenças hormonais, pode ser doenças gastrointestinais, podem ter alergias, enfim. Aí sim cabe uma investigação com exames laboratoriais, mas fazer exames assim sem uma indicação é até sacrificante para a criança. Agora eu vou fazer uma pergunta que nem tá aqui, mas relacionada a exame. Nós fizemos o cariótipo, né? Investigamos se tinha alguma questão de De algo, síndrome genética. síndrome da genética. É importante fazer isso para o PIG ou não, nem sempre? Não, nem todo PIG é necessário fazer cariótipo, não. No caso, no contexto do Antônio, eles acharam pertinente por outras características, mas só por ser PIG, não. Assim, Entendi. ter um crescimento intrauterino, né, como ele teve uma restritivo, como ele teve uma restrição durante o período gestacional, ou seja, vinha bem e parou de crescer, ou seja, restringiu, aí em alguns casos se faz porque suspeita de alguma síndrome genética. Eu acho que no caso dele foi por causa disso, porque ele vinha com um crescimento adequado e parou. Mas nem sempre. O bebê pode ser já ser pequenininho desde o nascimento e não ter tido, quer dizer, já pode ter sido pequenininho desde a barriga e sem restrição de crescimento. Aí é do bebê, é da constituição dele. É. Aí vai ser o médico que vai falar, né? No nosso caso, a Isso. gente precisou fazer. A última pergunta. Qual o maior erro que os pais cometem quando o filho é pequeno? Eu já até sei qual que é a resposta. Fica a comparação, né? Fica uma coisa meio obsessiva. Obsessiva. Então, Meu caso. isso acaba gerando ansiedade para os pais e para a criança, isso acaba transpassando para a criança também. Então, a melhor maneira é manter a calma, ter um pediatra de confiança que acompanha direitinho, que vai fazer as investigações devidas se necessário. Então, a pergunta, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Qual o maior erro dos pais? Isso, talvez transformar isso tudo numa grande ansiedade e se prejudicar e prejudicar a criança. Importante também que você disse, né? Às vezes focar só nisso. Eu vou falar um pouquinho aqui como mãe dessa obsessão, né? A obsessão, na verdade, eu acho que no meu caso, né? Ela veio muito de certos pensamentos que nós temos como mãe, até porque eu tenho outra filha, eu tenho uma filha que nasceu, né, típica. A gente sempre teve essa ideia de que bebezinho tem que ser tem que ter carninha para apertar, tem que ser todo rechonchudinho, né? E isso que é o sinônimo da saúde. Então, como isso fica muito dentro da nossa cabeça, esse é o bebê normal. Então, imagina, seu filho é magrinho, né? Parece o ossinho e tal. Você olha para aquilo e fala: não, isso é anormal. Meu filho não é saudável, meu filho tem algum problema. E começa aquilo fica na sua cabeça, você começa a ter vários pensamentos, e eu acho que o problema tá aí, né? Eu até fiz outros vídeos aqui falando sobre isso. O problema é você comparar o seu filho, lindo e especial, dentro né, do que ele, da maneira como ele nasceu, você pegar ele e comparar com outro bebê que não nasceu daquelas semanas e que não teve todo aquele peso e tudo mais dentro das semanas dele. Então você começa a querer comparar com essa criança, e essa criança, a sua criança não é essa. Então não adianta você perguntar o que a sua mãe, que teve um filho típico, acha, o que a sua tia, o que a sua prima, o que a coleguinha lá do trabalho. Não adianta, essas pessoas não tiveram seu filho, né? Um filho igual ao seu. Então, o seu filho é lindo, especial, e você vai aprender com ele o que está certo, o que está errado, vai acompanhar dentro das características dele, se ele está melhorando, se ele está bem e tudo mais, e acabou, né? Porque também Exato. ser diferente dos demais não está errado. Para mim, hoje eu vejo, né? É o meu Antônio, acabou. E hoje eu já tô super normal, gente. As roupas dele, a gente
né? Sofia perdia roupa muito rápido. Ele não perde, então tem também suas características positivas. A gente sempre tem que tirar é, Uhum. a partir disso, né? Então, assim, ele, né, ele não perdeu as roupas, durou muito mais, a gente, né, precisou repor muito menos, porque ele acabou não crescendo tanto assim, perdendo tudo. E é isso, e hoje tá super saudável, e, né, e hoje tá comendo de tudo, não tem mais o refluxo. E é isso, é esperar o seu Exato. filho na evolução dele, eu acho que é isso, né? Agora fala um pouquinho você. Exato. É esperar, obviamente, existe no tempo dele, né? Exato, tem que observar o tempo dele. Obviamente que existem problemas, né? Tem crianças que podem nascer com problemas, então o tempo da criança pode estar equivocado, mas tendo um pediatra, tendo acompanhamento de um pediatra de confiança, tudo vai ser esclarecido, né? Então, sim, cada criança tem seu time, tem seu tempo, cada criança tem sua genética, cada criança nasce em idades gestacionais diferentes, é, pode nascer prematura, pode nascer a termo, pode nascer PIG, pode nascer AIG, que é adequado para a idade gestacional. Cada criança vai ter a sua particularidade. Ela estando dentro de uma média, né, de uma proporção adequada no gráfico do crescimento e peso,